eu quase perdi a linha com o Vaguinho. Uma coisa que aconteceu muito tempo atrás, que ele se envolveu numa polêmica e que a gente, na época, achou que ele tinha sofrido algum tipo de atentado. Sequestro. Sequestro. Eu chorei, cara, quando eu toquei uma música dele e a gente estava naquela... A gente trabalhava numa empresa de comunicação, meu irmão. Um prédio inteiro de informação. E a gente vivia perguntando novidades e tal, não sei o quê. Enfim, esse negócio me levou a ficar com raiva do Vaguinho e tal. Muita coisa ruim vem por um menino novo, com dinheiro, onde passa todo mundo... Aquela mulherada que está lá constituída, apesar de toda a beleza, como o próprio Salvador Jesus Cristo disse, que parece uma sepultura, né? Que de fora tá bonitinho, caiado, limpo, e por dentro só... Sepulcro caiado. Sepulcro caiado. E isso quase te destrói, né, cara? Como homem, como profissional. Como... Eu hoje acredito muito, Jairo, que tudo que acontece na nossa vida é por permissão de Deus, é claro. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, é totalmente diferente, né? Eu fui criado, muito bem criado por uma família, meu pai e minha mãe, 2 guerreiros, né? Minha mãe hoje descansa no Senhor, já vai fazer 7 anos. Meu pai tá aí com seus 86 anos aí, na luta. Sempre foi muito ativo, eu me lembro dele. Muito. Caminha todo dia, 50 minutos na beira do campo, lá dentro do condomínio, lá no Pechincha. É uma benção, a gente está sempre junto. Então, eu assim, não tenho do que reclamar do meu pai e da minha mãe, que me criaram assim, com todo o sacrifício. Meu pai garida com lube, minha mãe faxineira, mas sempre procuraram fazer o possível, né? O máximo lá da Vila Cruzeiro, né? Uma comunidade conflagrada e tal. E eu, assim, a gente começou, né? Eu comecei nas drogas, achando que era uma onda. Ainda lá no final dos anos 80, né? Entrando nos anos 90, começando a andar no ambiente dos músicos de pagode, aquela turma de pagode dos anos 80, né? Aquela outra geração que a gente se envolvendo em tudo ali e achava que era só uma onda. E veio os morenos, veio sucesso, fama, dinheiro, e de repente eu me vi aos 36 anos morando na beira da praia, uma casa própria, muito boa, com tudo aquilo que eu imaginava, que eu pensava que em ter para minha família, uma boa casa, carros, casa para minha filha, e tudo acontecendo, e ver a carreira solo muito bem sucedida também, a primeira música estourada, vem cá, que a saudade me faz chorar, e outras músicas, só me dá prazer, com a carreira solo indo bem demais, mas sentindo um vazio dentro de mim que eu não sabia por quê, e nada preencher aquele vazio. E eu procurei preencher aquele vazio com as coisas que vinham nas minhas mãos, porque eu tinha fama, dinheiro, sucesso, acesso à droga, acesso à bebida, e comecei a me tornei então um viciado e um alcoólatra praticamente. Todos os dias eu bebia uma garrafa de uísque, todos os dias eu usava droga, nos dias de folga, porque tá aqui o neném que já tá comigo aí há 30 e poucos anos trabalhando. Eu nunca me apresentei, você é testemunha disso também, nunca me apresentei drogado, nunca me apresentei bêbado, porque eu sempre fui um cara muito profissional. Então eu subia, fazia meu show, mas quando eu estava nos dias de folga, nos momentos de folga, eu não tinha mais controle. Falei, vou aproveitar que eu estou 2, 3 dias de folga e vou me esbaldar. E aquilo ali, eu comecei a caminhar realmente para a morte e certamente para o inferno, porque eu não conhecia Jesus. E fiquei assim, completamente descontrolado. Quando eu vi que eu estava realmente sem controle, eu tentei buscar ajuda em algumas instituições, em algumas religiões, e nada conseguia parar, até que nesse momento, nesse tempo de angústia e de procura de algo que preenchesse o vazio que tinha em mim, eu resolvi me separar da Fabiola, minha esposa, mãe dos meus filhos. Fabiola, hoje nós completamos agora 27 anos juntos, né? 27 anos de união, 2 filhos lindos, o Vaguinho Júnior e o Kainan. E a Fabiola, no período que eu estava vivendo essa vida tão turbulenta, que vi que estava fazendo ela sofrer muito, eu resolvi então me separar. Lá eu quero viver à vontade mesmo, me separei, e nesse período a Fabiola entrou em depressão, na separação nossa. Uma depressão profunda que ela quase foi ao suicídio. E foi nesse período que ela quase chegou ao suicídio que ela foi convidada a ir numa igreja evangélica. E nessa igreja ela aceitou a Jesus e começou então a transformação da nossa vida.
Ela permaneceu durante 1 ano na igreja, a gente separado, e ela não falava nada. Eu ia lá visitar o Júnior, ela não falava nada de Jesus, de Bíblia, de religião. Ela simplesmente tomou um propósito com Deus de orar e em silêncio Deus que age no oculto iria agir na nossa vida. E 1 ano depois, através da Fabíola, eu aceitei a Jesus. E não foi num dia comum. Foi num dia que eu estava 3 dias e 3 noites drogado dentro de um quarto de motel, como já havia acontecido outras vezes, até nessa situação em que eu fui dado como sequestrado. Mais uma vez eu estava 3 dias sumido de casa, e nessa ocasião eu estava no Motel Condor, no Meia. Quando eu senti que eu estava muito mal, já quase morrendo de overdose, eu peguei o telefone e liguei para ela. E falei para ela que eu estava muito mal e precisava da ajuda dela. Ela foi ao meu encontro, e quando ela chegou ali, ela se deparou com aquele artista famoso, conhecido, de sucesso, em cima de uma cama com um prato de cocaína na mão, uma garrafa de uísque na outra, e completamente tomado pelas trevas, já à beira da overdose. Ela não se desesperou, não gritou, não fez nada. Ela simplesmente sentou na beira da cama e começou a orar de costas para mim, mexendo os lábios. Eu não sabia que ela estava orando, hoje eu sei. E em um determinado momento, eu resolvi dar a última cheirada, que aquela certamente seria a derradeira, porque eu estava muito mal. 3 dias sem comer nada, sem beber nada saudável, só uísque e cocaína. 3 dias e 3 noites, já desidratado. E nesse momento, quando eu falei para ela, Fabíola, ela olhou para mim, que foi, Vaguinho? Eu falei, me perdoe, porque eu ia dar uma última cheirada e ia morrer, eu queria pedir perdão a ela por ter feito ela sofrer tanto. E aí, pela primeira vez, a Fabíola, que estava 1 ano na igreja, sem eu saber, pela primeira vez ela virou para mim, por que você está falando isso? Eu falei, porque para mim não tem mais jeito. Eu já tentei de tudo para parar com isso aqui e não consigo. Dinheiro, fama, sucesso, milhões de discos vendidos, nada resolvia. E a Fabíola, então, pela primeira vez, falou para mim, eu conheço um que pode te ajudar. Foi a primeira vez que ela pregou e foi a primeira pessoa que ela ganhou para Jesus. Eu falei para ela, quem? Apontei para ela o prato de cocaína, a garrafa de uísque, falei, quem pode me ajudar? Aí ela, pela primeira vez, olhou dentro dos meus olhos e falou, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E quando ela falou esse nome, ela olhou dentro dos meus olhos e falou, Vaguinho, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Quando ela falou esse nome, quando ela falou essa palavra que está escrito no livro, na Bíblia Sagrada, eu senti algo diferente acontecendo. Eu coloquei o prato de cocaína do lado, a garrafa de uísque do outro, fechei os olhos e falei, Jesus, entra agora na minha vida, eu quero mudar agora. E por incrível que pareça, Jairo, naquele mesmo momento, com os olhos fechados, eu vi uma luz me tocando. Quando eu abri os olhos, eu percebi que eu estava completamente careta. Aquele cara que estava cheirando cocaína e bebendo uísque 3 dias e 3 noites, eu fiquei careta como eu tô aqui agora na sua frente. Aleluia. Embora hoje dizem que é agora que eu fiquei maluco, né? De ter rejeitado tudo, de ter entregado a minha vida e a minha família para Jesus. Mas desde aquele dia, 30 de outubro de 2000, quando eu aceitei a Jesus dentro de um quarto de motel, drogado, nunca mais eu usei droga, nunca mais eu bebi, nunca mais eu me envolvi com coisa errada, porque eu acreditei no poder que há no nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus tem muito poder. Quando a gente começa a falar de Jesus, tem todo o poder. E eu percebi que realmente Deus tinha um propósito na minha vida. Eu saí daquele motel ali completamente consciente de que Jesus tinha algo de muito especial para mim.